Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aí acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá repercutindo desse jogo aí entre São Paulo e Fluminense. Ferreirinha mandando um recado aí pro craque Neto. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve e deixa seu like aí, vai ser mais relações. Vamos acompanhar o vídeo. No apito final com o craque Neto. A gente comentou, já deu para entender um pouco o tom dessa pergunta que eu vou te fazer. Ele comentou que você entregou uma camiseta, ele recebeu muito feliz. A gente sabe que, acho que São Paulino, corintiano, acho que todos os torcedores estão torcendo para pelo menos você marcar 10 até o final do ano. Caso isso aconteça, Ferreirinha, eu queria saber se você pudesse escolher o modelinho e a cor da tanga, qual seria, meu parceiro? Um abraço pro Neto aí, a gente já se falou. Eu vou deixar ele escolher, né? Aí é com ele que lançou o desafio aí, ele que escolha lá, ele use. Bem, boa noite. Fala um pouquinho desse novo São Paulo, né? Um São Paulo completamente diferente nos últimos 4 jogos. Para o São Paulo antes da parada, o que é que mudou? O que o Crespo trouxe de diferente para esse time? É difícil falar a diferença, né? Porque se você fala, parece que você está falando mal do professor Zubeldia que estava aqui, que nos ajudou bastante, né? Mas eu acho que é isso, acho que quando muda o treinador, muda muita coisa. Quem não estava jogando vê uma oportunidade de começar a jogar, foi o que aconteceu. Teve muitas mudanças no time, não só tática, como de postura também. E é isso, acho que todo mundo quer ajudar, todo mundo tá vendo que dá para jogar. Então acho que é isso. Para você, o que mudou? Porque hoje a gente viu aí com 2 atacantes, você deixa a ponta e vai jogar mais quase centralizado ali. Você conseguiu fazer um gol até estando na área. Você acha que isso é mais fácil, mais difícil para você? Está se adaptando? Como é que você analisa? Para mim é uma posição nova, né? Como eu falei, eu costumo jogar mais pelas pontas. Estou me adaptando. Falei, como eu estou voltando de lesão também, esse início é um pouco mais complicado, né? Até pegar ritmo de jogo. Mas eu estou ali para ajudar a posição que o professor precisar. Vou tentar sempre dar meu melhor. Ferreirinha, a gente sempre fala de times que brigam para não cair, que brigam pela Libertadores, pelo título. Hoje você vê o São Paulo brigando pelo quê no Brasileirão? Cara, como eu falei, a posição que a gente estava não era a realidade de São Paulo, né? A gente tem que sempre mirar para ser campeão. Então a gente vai mirar sempre o primeiro lugar, não dá para ficar pensando na tabela na parte de baixo. São Paulo é muito grande para isso e eu acho que esses últimos jogos aí a gente tem demonstrado isso. Você falou sobre mudança de postura, mas assim, até detalhando um pouco isso, o que é essa mudança de postura que houve nessa troca de treinador? Não, para não ser mal interpretado, não quis dizer modo de postura dos jogadores. Eu quis dizer assim, a questão do esquema tático mesmo e dos jogadores. Futebol é assim, quando você não está tendo muita oportunidade, você não está jogando, às vezes você desanima um pouco, né? Principalmente quem não estava jogando. E quando vem um novo treinador, é uma nova vida, eu acho, para o atleta, né? Pô, agora eu vou mostrar, agora eu vou dar a vida. Então acho que é isso. E o elenco tá muito fechado, tá todo mundo querendo um lugar no time. Ferreira, depois da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, vem a maratona de novo, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O Crespo falou ali há pouco que deve mexer um pouquinho no time para o jogo contra o Atlético Paranaense. Como tem sido esse trabalho com vocês no dia a dia, pensando também em dosar um pouco de energia, as 3 competições, além do Brasileirão, como tem sido esse trabalho com vocês internamente? Cara, é difícil, eu acho que ninguém quer ficar sem jogar, não. Como eu falei, o time tá numa crescente, todo mundo quer vaga nesse time. Eu acho que se ele perguntar, todo mundo vai falar que quer jogar. Queria saber se você tem uma meta. O Neto traçou uma meta de gols para você, mas você, pessoalmente, você tem uma meta? Agora você está jogando mais perto do gol, até isso pode facilitar? Como eu falei, se eu falar que eu entro, começa a temporada falando, vou fazer 10 gols, fazer 11 gols, eu tô mentindo. Eu quero fazer sempre o maior número de gols possíveis, como eu falei em toda entrevista. E sempre buscando ajudar o São Paulo, não é porque o Neto falou que eu vou fazer 10 gols, não. Sempre, todo jogo eu entro querendo fazer gol, então o máximo que puder fazer eu vou fazer sim. Vai ser uma importanguinha se a gente tiver. Não, eu com o Neto. 10 dá para fazer? Estamos trabalhando para isso. É isso aí, senhoras e senhores. Você viu que a tanguinha virou pauta aqui na nossa troca de ideia com o Ferreirinha, né? Os gols ele promete, viu? Agora aí já é com você, já é por sua conta. Como é que vai ser essa tanguinha? Fala pro Pedro Ramiro sair daí. Fala pro Pedro Ramiro sair daí. Chama ele aí. Ele tá na Record ao vivo. Neto mandou primeiro para você sair, depois não, chama o Ramiro. Chama o Ramiro. Não, ele falou para você dar. Você que Que fase que ele tá, hein? Um beijo pro craque Neto, saudades. Que fase que ele tá, um abraço pra todo mundo do apito final. Bonito estúdio novo, hein? Tá demais, que fase, que momento. Que momento. Agora é na Rede Record, craque Neto. Vambora. Brilhou muito na rádio, craque Neto. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Stefano, é o seguinte, ó, a gente tem muita coisa legal. Qual a ideia? Tati e Silas, beijos aos 3. Vamos seguindo juntos aqui neste Sport Center.
E começo contigo esse São Paulo, seu Silas, deste Crespo que aos poucos vem encorpando o seu trabalho, amigo. Uma boa noite também aí, um abraço para vocês todos. Olha, ele, quando perde para o Flamengo no Maracanã, e ele foi muito claro nas respostas. Ele falou, não é sempre que a gente vai jogar com esse Flamengo no Maracanã. Ainda bem, ele falou, graças a Deus. E muita gente até deu risada e tal, né? Mas, assim, foi uma resposta muito legal. E ele falou uma outra coisa. Ele falou, agora é hora de recuperar o elenco. Então, ele estava justamente com essa situação de, assim, impotente. Vamos recuperar o elenco e ainda não conseguiu recuperar os grandes jogadores desse elenco, né? Luiz Gustavo, o Lucas Moura, o próprio Pablo Maia voltou, mas ainda não é o Pablo Maia de sempre, o próprio Oscar. Então, assim, aí a gente já viu uma produção melhor no Wendel. No jogo passado, a gente já viu o Enzo Dias, assim, conseguindo manter aquela regularidade. O Fluminense deu um chute no gol e foi o gol. Porque a bola do Samuel Xavier. E aconteceu muita coisa legal ali nesse jogo de hoje, porque eu falei do técnico da Venezuela que estava comigo, e ele saiu muito satisfeito com o Ferrarese, pelo que ele jogou, pelo passe que ele dá. E eu falei com o Neto também. Faltam 4 gols. E o Neto falou assim pra mim, eu falei, Neto, Ferreirinha fez o 7º gol, liguei do estádio pra ele. Ele falou, Silas, me xingou, falou um palavrão lá, falou, você não sabe contar não, Silas? Ele falou, faltam 4, não faltam 3 não, ele fez o 6º gol, Silas. Ele falou, Silas, você não tem uma sunguinha pra me emprestar, não? Um beijo, Neto, tá acompanhando a gente. Cara, um São Paulo que, assim, a gente vê algumas coisas, e o Crespo falou ali também agora, fez o gol, manteve a pressão lá em cima, fez o gol, continuou jogando pra frente. E o Cilinho falava muito isso pra gente, até falei acho que com a Nath ali, não, tava falando com a Dadá Vieira. Quando a gente fizesse o primeiro gol, o Cilinho falava assim pra gente, a gente tá mais próximo do segundo do que o outro time de empatar. Quando a gente fizesse o terceiro gol, o segundo gol, a gente estava mais próximo do terceiro do que eles do primeiro. Então eu acho que isso é que os jogadores precisam entender, não fazer gol e recuar. E eu vi o Rafael goleiro falando em muitos jogos ali antes no vestiário, que a intensidade do São Paulo era a identidade do São Paulo. Então são tipos de situações que um treinador como o Crespo está conseguindo manter um elenco, está conseguindo repetir as escalações e tem polêmica no jogo, sim. Tem polêmica a favor do São Paulo, tem polêmica contra o São Paulo. Eu também acho que aquilo que o Renato falou ali, ele tem razão. O Ferreirinha parece que está impedido, mas o VAR entendeu que não. E quem é o Crespo, alguém para ir lá e falar, não, estava errado. Nessa bola do Ferreirinha aí parece que estava impedido. Agora, um grande jogo do Marcos Antônio que a gente vê aí, ó, dando assistência pro Ferreirinha, um grande jogo, jogou muito bem, e não só hoje. Nos últimos 3 jogos ele vem melhorando a cada jogo, Bobadilha também, né? E isso, o Rodriguinho entrou muito bem de novo no jogo. Acho que isso é tudo falha no gol do Samuel Xavier, né? Ali o Rafael teria que ter falado pro Alan Franco, ninguém falou, tanto que ele dá uma bronca geral ali, ó. Próprio, acho que é o Enzo Fernandes que está do lado dele também poderia ter falado, dar uma casquinha para trás, tudo coisa de momento. E o Tapia aí, ó, a estrela do treinador, eu acredito que tem a mão, o dedo do Crespo aí nessa contratação, e o Tapia chega, entra, o São Paulo precisava de mais um atacante, e entra e faz esse golaço que sacramenta uma vitória importante, apesar das reclamações do Renato Gaúcho com relação a cansaço, contra um time muito forte que sempre é o Fluminense. E o São Paulo que vai buscando também alternativas, né? O Crespo também precisa, a gente pontua aqui ainda sem talvez o seu principal jogador, que é o Lucas, né? Então, ainda precisa buscar essas alternativas no início de trabalho. O Silas fala de intensidade. Em muitos momentos dos jogos do São Paulo, o São Paulo tem conseguido ter a sua intensidade também, né? Me lembro bem do jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança, que foi um jogo, né, dos dois lados de uma intensidade muito grande, mas já se via isso nesse São Paulo também, né, Nath? Então, esse trabalho do Crespo também tendo que mexer com muita coisa de ajuste, de peças importantes que ele ainda não tem, mas é legal como a gente consegue ver já alguma coisa nesse São Paulo jogando. Né? É um time que vai se estruturando de acordo com a mentalidade do seu treinador. Quando tem a estreia contra o Flamengo, foi um time muito abaixo,
daquilo que se tinha de expectativa, até pelo menos no ímpeto de tentar marcar, foi muito abaixo, muito apático. E aí o time começa a dar resposta nos jogos que seguiram. Então, faz um jogo muito importante e consistente contra o Corinthians. Joga melhor que o Juventude, poderia ter sido até mais do que 1-0, especialmente pela produção na segunda etapa. Acho que o São Paulo entendeu a dinâmica de marcação do Juventude e a partir dali construiu. A entrada do Ferreirinha também fala muito do que é esse lado esquerdo do São Paulo, de como ele movimenta por ali. Ele, no 1 contra 1, ele é inteligente para conseguir levar para a linha de fundo e muitas vezes trazer essa bola cruzada para dentro da área, né, seja rasteira ou até mesmo alçada. Então, assim, é um São Paulo que vai encontrando alternativas diante da escassez. O time tem dificuldade, sim, tem jogadores importantes fora, sim. Quando a gente olha para o time do São Paulo hoje e olha para o meio de campo, a gente questiona qual o jogador que vai fazer jogadas de ligação entre o meio de campo e ataque. E aí ele coloca 5 jogadores, 2 abertos pelos lados, que viram alas, né, que são os laterais. E aí você tem mais 3 jogadores povoando por ali, com o Ferreirinha aberto por um lado e o Luciano aberto pelo outro, sem um atacante de referência, mas muita mobilidade. Então, ele vai encontrando alternativas diante dessas faltas, que aí a gente pode citar o Lucas especialmente, que é o cara desse intermédio, é o cara que pega a bola do volante e distribui, seja pelo lado de campo, passe para quebrar a linha de marcação. Hoje ele não tem um cara com tanta característica como o Lucas, mas ele vai encontrando alternativas diante dessas faltas e está dando certo. 3 vitórias seguidas, importantíssimo, resultado que para o São Paulino vai dando aquela tranquilidade e a esperança para essa segunda fase agora da Libertadores da América, né? E tem Copa do Brasil também, Copa do Brasil né? Também. Já essa semana, depois tem Libertadores. Uma sequência boa essa no Brasileiro, né, Breiler? Para se recuperar também dentro da classificação, né? Porque o São Paulo estava trabalhando muito mais lá na parte de baixo da tabela. Só que acho que o desafio para o Crespo também é essa sequência que agora aperta também com as outras competições, né? Copa do Brasil já agora e na outra semana. Depois, meio de agosto, já voltando também Libertadores. E aí, a depender do que ele vai ter em mãos até esses jogos, né? Uma volta de um Lucas, enfim, Oscar, esses caras que a gente está pontuando aqui, o quanto isso também pode fazer falta numa profundidade de elenco até para o Crespo conseguir girar, né? Não, aperta, Gláucia, porque é uma sequência puxada de fato, mas ele agora tem um trunfo, que foi ter ampliado o elenco. Porque chega um novo treinador, o que se espera? Um ambiente distinto, jogadores com confiança renovada, querendo mostrar serviço, e o Crespo aproveita esse ambiente. Porque a partir da troca de Zubeldia por Crespo, muita gente que não estava sendo utilizada ou não era protagonista, liga ali o sinal de alerta e, opa, agora eu posso dar uma resposta, posso ter mais espaço no time. E o Crespo, o que faz? Pega o Bobadilla, que era um jogador praticamente desacreditado, e transforma num dos pilares do time, ao lado do Marcos Antônio, que era um coadjuvante e hoje dita o ritmo do meio-campo do São Paulo. É até mais influente do que o Alisson, por exemplo. Então, ele até traz o Luan de volta, né? O Luan, que foi um jogador importante na primeira passagem do Crespo, tá ali, já na rotação, já pronto para entrar quando for necessário. Rodriguinho passa a ser mais ativo também. Tem a chegada do Gonçalo Tapia. Então, o Crespo identificou que precisava resgatar jogadores, como o Silas falou, e fez isso muito bem. Então, jogadores entendendo uma nova forma de jogar, então, muito beneficiados por ele, não só o Bobadilla, mas também o Luciano. O Luciano passa a ser um cara com menos responsabilidade de marcar, de combater, e até o fato do quarteto, né? É verdade, Bruno. Falar do quarteto do início do ano, com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Luciano, não está todo mundo à disposição, só o Luciano, isso contribui para que ele não só exerça esse protagonismo esperado pelo torcedor tricolor, mas também que ele não tenha a responsabilidade de marcar e de recompor tanto como tinha com o Zubeldia, e naturalmente o jogo fica mais fluido, mesmo que tenha perdido o pênalti hoje, o Luciano tem sido um jogador fundamental nessa dinâmica de ataque, e aí o Crespo, em pouco tempo, já começa a ter dores de cabeça. Então,
o André Silva ou Ferreirinha? Porque o Ferreirinha vem dando uma resposta muito boa nos jogos. Então, e ali o ataque fica ainda mais móvel com o Ferreirinha sem esse homem de referência. De repente, chega o Gonçalo Tapia, aproveita uma oportunidade, faz gol, ganha confiança, já coloca outra pulga atrás da orelha. Então, mesmo que o elenco do São Paulo não tenha sofrido nenhuma revolução nessa janela, o Crespo soube aproveitar em pouco tempo esse ambiente renovado, essa confiança que é normal de um treinador novo trazer. Agora, quando o time tem padrão é outra coisa. consolidar esse bom trabalho, consolidar esse sistema novo que o Crespo instituiu no São Paulo e, ao mesmo tempo, recuperar esses jogadores para, como você falou, dar mais profundidade e mais qualidade também. Porque daqui a pouco, com o time encaixado, a discussão nem vai ser, nossa, que horas volta o Lucas e Oscar para serem titulares? Mas como encaixar, né? Exato, não só como encaixar, mas sem ter a obrigação de encaixar. Então é isso daí, né? Quando vocês viram aí o jogador do São Paulo, né? Dando uma entrevista aí, o Ferreirinha falando do craque Neto, né? Mandando um recado aí pra ele aí, falando que não vai escolher a cor da tanga que ele vai usar, né? Craque Neto que fez essa aposta aí. Fez essa aposta, não, foi o desafio que ele fez no programa As Donos da Bola, né? Contra o Ferreirinha do São Paulo. Ele logo disso aí, depois disso daí, o Ferreirinha começou a despontar e a fazer gols aí no São Paulo. E virou uma brincadeira, né? O Ferreirinha levou na esportiva, o craque Neto também levou na esportiva. Inclusive, o Ferreirinha deu uma camisa pra ele aí. E futebol é isso, né, galera? Futebol é isso. Quando o craque Neto falou, eu acredito que ele não falou pra menosprezar o atacante, ele falou mesmo com base em números. E hoje o Ferreirinha tá respondendo, né? Fez o 6º gol aí. E fica cada vez mais perto da marca aí de 10 gols aí para o craque Neto tá vestindo a tanga. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!